Boa noite, meus amados. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 20, fala assim: Jesus começou a censurar a cidade onde fora realizada a maior parte dos seus milagres, porque não tinham se convertido. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre milagres, o que é milagre, o que é conversão e o que é oração, né? É preciso dizer em primeira mão que o grande milagre é a conversão e que ninguém experimenta o milagre na vida se não se converte ou não é convertido pela palavra e pela graça de Deus. O que é conversão? Conversão é mudança de direção. A gente precisa entender isso. Se eu estou indo por um caminho, eu fiz esse encontro pessoal com Jesus, eu conheci esse Jesus, eu conheci a sua graça, eu preciso mudar a minha direção. Eu preciso seguir esse Jesus, então eu preciso fazer uma conversão. E a conversão só acontece no meu coração, no seu coração, meus queridos, pela graça de Deus. Então é aí que vem a oração. Você quer um milagre maior do que uma pessoa que é vingativa tornar-se amorosa? Do que uma pessoa que era mundana se tornar santificada? Do que uma pessoa que cultivava só o mal dentro de si, mas hoje semeia o bem nas almas? Isso exemplos que eu estou dando de conversão. Pessoas que viviam mal e que fizeram esse milagre acontecer em sua vida e mudaram a direção. Olhemos então para dentro de nós. Qual é o milagre que experimentamos de Deus em nós? Por exemplo, se você ainda continua com aquela velha mágoa, às vezes, quando eu converso com pessoas, quando eu escuto, eu ouço muitas pessoas dizer: até hoje eu ainda não consegui perdoar a minha mãe. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa pedir esse milagre. Pois passou por um trauma na sua infância, ou seja lá na sua juventude, ou até hoje, e hoje ele ainda está aí com você. Você precisa de um milagre muitas vezes na sua vida matrimonial, que passou por decepções, que no decorrer da vida, anos e anos, você foi guardando essas mágoas, essas raivas, essas coisas pequenas que acontecem no dia a dia, e essa decepção ainda hoje está com você. Milagre é mudar a visão e o coração e a nossa direção. Não pode uma pessoa ver o que Jesus realiza no meio de nós e o coração ser sempre o mesmo, ser sempre aquele coração duro e fechado, ser aquela pessoa azeda e amarga, aquela pessoa onde ela se faz, não traz a graça, mas a presença dela é muito incômoda, porque só traz o negativo. Por isso Jesus está censurando a maior parte das cidades onde os seus milagres foram realizados, porque as pessoas pararam no espetáculo e não na graça. O espetáculo como? Jesus foi lá, falou de Deus, fez os milagres acontecerem. Muitas pessoas viram esses milagres, muitas pessoas se fizeram presente, mas eles não viram Deus, eles não tiveram o conhecimento da palavra de Deus, da grandiosidade daquele milagre. Eles olharam como se fosse um espetáculo, algo comum, que aconteceria e que outras vezes ia acontecer, e muita gente foi lá só para isso. E aí, meus irmãos, me faz pensar que nós também hoje agimos assim. Hoje, se Jesus olhasse para nós, ele ia nos censurar como ele censurou essa cidade. Porque
muitas vezes a gente vai numa igreja, a gente não vai porque o sagrado está lá. A gente não vai para fazer esse encontro pessoal com Jesus, que está lá nos esperando, vivo no altar, na Santa Eucaristia. A gente não vai porque a gente quer ouvir realmente a palavra de Deus. A gente vai na igreja porque a gente quer ver as pessoas, porque a gente está chateado. Mas a gente vai na igreja também quando a gente quer um milagre na nossa vida. Mas aí a gente não consegue silenciar para ouvir Jesus nesse milagre, para fazer esse encontro pessoal, eu e Deus. A gente não chega na igreja e muitas vezes nós não conseguimos silenciar, não só os lábios, mas a gente não consegue silenciar os ouvidos, a gente está sempre procurando ouvir o que o outro está falando, ouvir o que o outro está comentando. A gente não consegue silenciar os nossos olhos, para que os nossos olhos olhem só na direção do sagrado. É Jesus vivo, presente no altar. Mas a gente às vezes não tem esse respeito de me calar na frente de Jesus e deixar que só o Senhor fale comigo. Não, os meus olhos ficam procurando os defeitos dos outros, procurando pessoas, procurando... eu fui na igreja, eu vi isso, aquela outra. E aí se a gente pensar, a pessoa foi na igreja e ela não viu Jesus. Ela viu tudo o que aconteceu dentro da celebração, mas ela não viu Jesus. O que é isso? Isso é não silenciar, isso é não deixar que o milagre aconteça na nossa vida. Milagre é converter, é transformar a mente fechada num lugar onde a graça de Deus entra. Tomemos cuidado para que a nossa fé não seja um espetáculo, onde vamos em busca de ver algo extraordinário acontecer, onde estamos com uma doença, uma enfermidade, e essa doença saiu de nós, e vimos sair do outro. Busca um milagre de cada dia, esse milagre sou eu, meu irmão, sou eu. Sei que não sou mais aquela pessoa velha que já fui, mas sei que também não sou a pessoa nova que eu preciso ser. Eu preciso viver e querer buscar com toda a intensidade da minha alma o milagre de Deus na minha vida. Mudar essa mentalidade, mudar esse pensamento, arrancar ressentimento, tirar todo esse azedume, essa amargura, essa visão retrógrada que muitas vezes temos, tirar de cada um de nós toda e qualquer agressividade, todo esse espírito de querer combater, de ter razão, de querer mandar, de fazer as coisas do nosso jeito. Muitas vezes isso não é possível. Muitas vezes a gente precisa se calar mesmo. Muitas vezes a gente precisa deixar as coisas acontecerem. Muitas vezes nós precisamos deixar Deus agir. Experimente aquele grande milagre que é a nossa vida. Aquele que vence o seu orgulho, a sua soberba, suas vaidades, e deixa-se conduzir pela humildade de Jesus. Se não fomos convertidos, se não entrarmos no reino do céu, por esses milagres, precisamos pensar que o milagre tem que acontecer. E o milagre é converter-se, é transformar-se, essa mente que a gente tem fechada num lugar onde a graça de Deus possa entrar. Milagre é transformar os atos e atitudes e comportamentos. Milagre é vermos uma pessoa que fica o tempo inteiro trancada dentro de casa, sem levantar, sem mudar, de repente resolver cuidar-se, cuidar da própria vida. Milagre é uma pessoa que está doente, com depressão, com tristeza profunda, encontra esse milagre da conversão e procura Deus, e procura ajudar o outro, e procura fazer pelo outro. Então, os milagres são pequenas atitudes que acontecem na vida da gente no dia a dia, e que muitas vezes a gente não consegue enxergar, porque hoje, nós cristãos, a gente não sabe nem rezar. Eu vejo muito falar assim, vamos fazer uma oração ali que dure 7 dias.
Vamos fazer uma campanha de 1000 Ave-Marias, por esse ou por aquele motivo. Vamos fazer tantas horas de oração, de jejum, de silêncio. Tudo isso é válido, meus irmãos. Mas a oração válida a Deus, ela tem que partir do nosso coração. Ela tem que partir da nossa fé. Muitas vezes a gente recita a Ave Maria. Muitas vezes a gente recita o Pai Nosso. Mas a gente nunca para pensar o que estamos falando para Deus. E a oração, muitas vezes, ela não precisa nem ser verbalizada. Basta ela ser pensada. Jesus nos escuta, Deus escuta os nossos mais profundos pensamentos. E precisamos silenciar ouvidos e coração para que Deus possa falar com a gente nos momentos de oração. Então a gente precisa do silêncio para escutar Deus. Isso é na oração pessoal em nossa casa, isso é na oração lá na Santa Missa diante do Sagrado, pensar que aquilo não é um espetáculo, não é um lugar para desfilar a minha roupa, não é um lugar para me ver como outro está vestido, não é um lugar para me criticar pessoas, não é um lugar para me apontar defeitos. Lá na Santa Missa eu vou porque eu quero encontrar o sagrado, porque eu quero estar diante de Deus. Imagina a graça, imagina Jesus vivo, eucarístico, presente na Santa Missa. Eu esqueço disso. Quantas vezes eu esqueço disso? Comungo de qualquer jeito, entro na igreja de qualquer jeito, vou por ir, não escuto a mesa da palavra, não escuto a mesa da Eucaristia, não provo Jesus, não me converto, não mudo de direção. Então a minha reflexão hoje, meus amados, é esse convite a mudar de direção, é fazer conversão, que a nossa oração seja uma oração sincera, que o nosso coração se abra à graça de Deus para que o milagre aconteça. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.